E este é o treinamento sobre os procedimentos operacionais padronizados, os POPs. Temos a RDC 216, que ela é uma legislação de âmbito federal e ela institui as boas práticas para a manipulação de alimentos desde a indústria, desde padarias, confeitarias, indústria de panificação, restaurantes comerciais, industriais, e que ela preconiza a documentação e o registro das ações através dos procedimentos operacionais, que são os POPs, nesses estabelecimentos. E esses documentos devem estar acessíveis a todos os funcionários e também disponíveis às autoridades sanitárias quando porventura houver uma visita a esses locais. E quais são as informações que devem constar nestes procedimentos operacionais padronizados, nos POPs? Eles devem ter instruções sequenciais das operações, de que forma elas são feitas e a frequência com que a gente efetua essas operações. Deve estar especificado o nome, o cargo, a função dos responsáveis por essas atividades e devem estar aprovados, datados e assinados pelo responsável do E existe um prazo para o armazenamento desses registros, desses documentos, que é de 30 dias. Após 30 dias, eles podem ser descartados e passam a valer os novos registros. E quais são os objetivos para a implantação dos POPs? O primeiro grande objetivo é a padronização. Com a implantação dos POPs, é possível padronizar as atividades, como a higienização dos equipamentos, móveis, utensílios, a limpeza do reservatório de água, o controle de pragas e reduzir falhas durante a realização dessas atividades. E também a gente consegue aumentar a produtividade, a economia de produtos de limpeza, padronizar o produto, que sempre será utilizado na mesma quantidade. Então, a padronização é um dos objetivos muito importantes para a implementação dos POPs. Outro objetivo é a implantação. Para a implantação dos POPs, é importante que os manipuladores sejam capacitados para que entendam a finalidade desses documentos, saibam como utilizá-los no dia a dia e na execução de cada atividade. E é isso que a gente está fazendo agora, é a capacitação de vocês, para que vocês entendam bem certinho o que são esses procedimentos operacionais padronizados, a importância deles e que realmente consigam aplicá-los no dia a dia de vocês. Então, ele é um procedimento que deve ser adotado por todas as empresas do ramo alimentício, porque é uma exigência da Resolução 216 de 2004. Outro objetivo da implantação dos procedimentos operacionais padronizados é a garantia. O que garante a implantação dos POPs? Que cada atividade seja realizada sempre da mesma forma, independente do turno, do manipulador que esteja executando aquela função. A gente vai ter uma garantia do padrão e de que estará sempre sendo efetuado de forma correta. Na necessidade de um manipulador ocupar a função de outro porque lhe faltou, porque ele esteve adoecido, teve que se ausentar do trabalho por uma outra razão, ou até quando forem admitidos novos colaboradores, com esses POPs a pessoa pode executar toda a tarefa descrita com facilidade, pois ali vão constar todas as informações necessárias. Então, a gente garante a qualidade e a execução da forma correta de cada atividade. Outro objetivo é a execução. A implementação dos procedimentos operacionais padronizados permite que aquela atividade, além de ser executada sempre da mesma forma, ela seja realizada com uma sequência lógica, com a mesma frequência, né? E dessa forma o manipulador sabe como realizar a atividade e quando. Isso é muito importante, a pessoa saber o que ela vai fazer e quando ela vai fazer. Aí ela faz
de forma correta, porque ela conhece o procedimento. E outro objetivo é ter os procedimentos operacionais elaborados, com a descrição de cada procedimento de forma detalhada, com o passo a passo, exatamente como se fosse uma receita de bolo. Dessa forma, não vão ocorrer as falhas na execução desse serviço. Isso é muito importante. E quais são os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, que devemos desenvolver ou cumprir no nosso estabelecimento que manipula alimentos? Então, a legislação prevê 4 procedimentos operacionais padronizados básicos, mas isso não quer dizer que não possamos ter outros além desses. Para alguns estabelecimentos existem exigências de outros também, mas os básicos são esses. É o de higiene das instalações, móveis, equipamentos e utensílios, onde nós temos as planilhas de registros, controles, checklist. O 2, o controle integrado de vetores e de pragas urbanas. O 3, a higienização do reservatório de água e da caixa de gordura. E, por fim, o 4, da higiene e saúde dos manipuladores de alimentos. Todos eles têm planilhas e registros e que devem ser preenchidos de forma correta, vistados pelo gestor da unidade, assinados e datados e armazenados por 30 dias, como já falamos. E agora que vocês já sabem o que são os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, nós vamos falar um pouquinho quais são as informações que eles devem conter. Eles devem conter algumas informações importantes, eles também seguem um passo a passo. O POP 1, que é o de higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, ele tem por objetivo definir critérios para a gente fazer essa higienização. E como é que em que eu aplico esse POP 01? Para todos os equipamentos, utensílios, né, fornos, fogões, as bancadas, refrigeradores, câmaras frias, freezer, os utensílios, panelas, pás, pegadores e também as edificações e as instalações elétricas. De nada adianta o ambiente ser todo limpo e lá na nossa lâmpada, lá naquela proteção cheia de insetos e de paranho. Então, isso a gente chama de instalações elétricas, que deve ser feito por um eletricista especialista, mas que também deve ser higienizados. E os materiais necessários para esses cuidados todos, para a gente implementar esse POP da higiene das instalações, móveis, equipamentos e utensílios, são simplesmente esponja, detergente, água, em alguns casos mangueira, uma solução clorada, pano limpo, rodo e vassoura. Isso aí a gente faz no dia a dia nas nossas unidades. E aí vem o POP 2, que é o de controle integrado de vetores e pragas urbanas. Qual é o objetivo desse POP? É que a gente possa aplicar ações preventivas e corretivas, com medidas físicas, químicas, biológicas, para impedir a atração, o abrigo, o acesso desses insetos, desses roedores, né, ou a proliferação deles dentro do nosso ambiente de trabalho ou de manipulação de alimentos. Então, medidas preventivas é não manter as portas abertas, sempre deixá-las fechadas, ter telas, né? Que a gente aplique realmente o produto químico adequado através de uma empresa contratada para essa finalidade. Então, são medidas que evitam que se instalem esses insetos e roedores no nosso ambiente de trabalho. E quais são os materiais necessários para isso? As telas milimétricas, que já falamos, que vão evitar que entrem moscas, outros insetos. Portas ajustadas aos batentes com molas, essas molas vão sempre mantê-las fechadas. Os ralos devem ser sifonados, porque os roedores, insetos também vêm através dos ralos. Recipientes com tampa, né, recipientes de lixo sem acionamento manual para condicionar os resíduos e um local próprio para a gente armazenar esses resíduos até que seja efetuada a coleta pública desse lixo, desses resíduos, né? E com que frequência? O controle é diário
e a visita para aplicação de produto químico é mensal e deve ser aplicado por uma empresa especializada, com um técnico responsável, responsável técnico que assine e que passe o documento com o nome dos produtos que ele aplicou e assine e se responsabilizando por essa aplicação, certo? A gente tem a PLC 02, que é um registro de pragas que a gente encontra, que se viu uma praga a gente vai anotando ali, para que quando vier esse técnico a gente mostre para ele, olha, aqui nós tivemos esse inseto, tivemos aquele outro, porque normalmente eles aplicam só produto para roedores e para baratas, que é o mais comum. Mas a gente também tem outros insetos, como moscas, aranhas, enfim, uma infinidade. Então ele tem que saber o que a gente encontrou ali no nosso espaço, no nosso ambiente, para que ele possa aplicar os produtos corretos e de forma correta. Só reforçando então que a gente deve ter essas medidas preventivas e corretivas, né, para evitar o acesso dessas pragas ao nosso estabelecimento. Na adoção de um controle químico, devemos apresentar esse comprovante, sempre exigir esse comprovante da empresa especializada, e as informações que devem conter nesse comprovante são estabelecidas por legislação e esse técnico responsável deve conhecê-las. Já o POP 3 fala da água, a qualidade da água, que tem por objetivo preservar a qualidade da água que é para consumo humano, evitar a contaminação dos alimentos através da água e a proliferação de doenças através de água contaminada. Os materiais necessários para isso, para efetuar a limpeza desse reservatório de água, são uma esponja que não seja abrasiva, para não estragar a parede da câmara, para não criar ranhuras, né? O hipoclorito de sódio ou cloro orgânico e água limpa para passar na caixa posteriormente, também para passar pela tubulação. Normalmente a limpeza é feita também por empresa especializada e que geralmente são as empresas que fazem o controle de pragas, que também são especializadas em limpeza de caixa d'água. A frequência ela é semestral, isso é uma exigência da legislação, ou sempre que é necessário. O que quer dizer sempre que é necessário? Principalmente em algumas regiões a gente sofre com enchentes, né? Ou quando a gente tiver uma queda de um animal ali dentro, um roedor, ou contaminação por produto químico, então a gente diminui a frequência, antecipa essa limpeza, mas o normal é ela ser efetuada semestralmente. E muito importante, a caixa d'água deve conter tampa. E lembrando também que caixas de amianto são proibidas pela legislação, porque é um produto que traz prejuízo à saúde das pessoas. Então não são permitidas caixas de amianto, ou elas podem ser de fibra, ou podem ser de inox ou outro material não tóxico. E aí vamos nós para a higiene dos manipuladores, o cuidado com os EPIs. Estão vendo aí nosso bonequinho caiu, quebrou pé, quebrou cabeça, quebrou braço, né? Então, para que isso não aconteça no nosso local de trabalho, nós devemos ter alguns cuidados. Então, o objetivo é descrever os procedimentos relacionados à saúde dos manipuladores, né, de alimentos e que estão envolvidos na etapa de manipulação de alimentos direta ou indiretamente. Prevenir um distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, que a gente venha ter alguma lesão, algum problema de saúde, né? E evitar acidentes de trabalho. Esse é o objetivo desse POP 4. Quais são os materiais necessários para isso? Tão simples: usar uniforme sempre, equipamento de proteção individual, que seja o avental, a touca, o calçado de segurança, luvas, enfim. A gente deve estar adequadamente paramentado para aquela função. Com que frequência? Isso é diário, o tempo todo. Então é muito importante e o POP 4 preconiza todo esse cuidado com o manipulador de alimentos. E aqui então está a higiene e o cuidado que nós devemos ter com as nossas mãos, que é aquele cartaz que pela legislação deve estar afixado acima das pias de asepsia de mãos, tanto nas nossas áreas de manipulação como nos sanitários dos nossos clientes.
E ali tem toda a instrução de como higienizar as mãos, quando usar o sabonete bactericida, o álcool 70, papel toalha 100% celulose. Não adianta somente passar o sabonete bactericida, esfregar um pouquinho e enxaguar a mão, que isso não resolveu o problema. Então, temos que fazê-lo de forma correta e essa instrução, esse cartaz deve estar afixado acima das pias de asepsia de mãos, conforme previsto em legislação. E ainda, os POPs devem conter algumas medidas que devem ser adotadas nos casos em que os manipuladores apresentarem lesão nas mãos, sintomas de alguma enfermidade, como gripe, tosse, resfriado, diarreia, vômito, ou suspeita de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, conjuntivite, verminose, escabiose. E também deve especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos devem ser submetidos. Então, a própria vigilância sanitária de cada município já determina quais são esses exames e a periodicidade com que eles devem ser efetuados. E aí nós temos alguns POPs extras que também têm sua importância e vamos lá ao recebimento e armazenamento de alimentos, que o objetivo dele é estabelecer procedimentos que devem ser adotados para garantir a segurança e a qualidade daquela matéria-prima, dos ingredientes que vão ser utilizados no processo desse alimento que nós vamos manipular. E que materiais são necessários? É a ordem de compra, romaneio, as câmaras frias e refrigeradores ou freezers para armazenar os alimentos, as estantes lá no depósito e todos esses espaços devidamente higienizados, contendo estrados, prateleiras e etiquetas de identificação. De que forma a gente faz isso? Diariamente. Temos aí o POP 6, que é a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, não menos importante que todos os outros cuidados, e com o objetivo de descrever os procedimentos relacionados a essa manutenção e calibração desses termômetros, né? E equipamentos direto e indiretamente envolvidos na produção dos alimentos. Materiais necessários para isso são os equipamentos de conservação dos alimentos através do processamento térmico, como termômetros de espeto, digitais, as planilhas de registro de temperatura que fazem parte do POP para a gente ter uma garantia de que realmente esse serviço está sendo efetuado, né? E um plano de manutenção preventiva e corretiva que é o anexo do POP 06 e deve ser efetuado diariamente. Por fim, nós temos o manejo de resíduos, com o objetivo de evitar a contaminação e atração de pragas nesse espaço, e dentro da área de manipulamentos, onde nós devemos ter o maior cuidado. Então, que materiais são necessários? São os nossos recipientes de lixo, as lixeiras acionadas com tampa acionada por pedal, cartazes de instrução, os sacos de lixo para revestir esses lixeiros, as etiquetas de identificação, se o lixo é um lixo reciclável, se é um lixo orgânico, inorgânico, água, esponja, detergente, álcool 70 e solução clorada. Quando nós vamos fazer isso? Diariamente, né? E quando nós retirarmos o lixo desses coletores, ele deve ser armazenado num local isolado, fechado e com o cuidado de não ter também pragas e roedores até que seja feita a coleta pública. Por fim, de quem é a responsabilidade para que nós tenhamos implementados os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, no nosso estabelecimento? O responsável pelas atividades de manipulação de alimentos deve ser ou o proprietário ou alguém por ele designado, devidamente capacitado. O que é ser capacitado? É que tenha recebido todo o treinamento, sem prejuízo em casos onde há previsão legal de responsabilidade técnica em alguns estabelecimentos, como áreas de refeição coletiva, indústrias, é obrigatório ter um responsável técnico, nesse caso cabe a ele a responsabilidade. E onde não, então o proprietário ou por alguém que ele designe para essa função. Então, muito sucesso e esperamos que todos vocês consigam implementar
e atender às normas da Anvisa através dos POPs, e que isso seja uma tarefa fácil, prazerosa e que traga muitos resultados para o estabelecimento onde vocês trabalham. Sucesso!